Fala pessoal, Andrés Alonso aqui. E na última aula que a gente teve, a gente aprendeu sobre listas. Eu te mostrei como que a gente pode criar uma lista com vários alvos. E em um programa a gente poderia atacar, em uma ferramenta de hacking a gente poderia atacar. E modos de usar essa lista, não só para alvos, também como produtos. Eu te mostrei como remover, adicionar esses itens. E nessa aula eu vou te mostrar uma nova estrutura de dados. Que vai resolver um outro problema que eu vou te apresentar agora na minha tela. Então, aqui na minha tela, a gente tem o nosso código. Eu vou diminuir aquele código que a gente tinha criado. Vou colocar somente alvos. Aqui, print alvos. Então, o que a gente está fazendo aqui, né? Dando play, a gente consegue ver que a gente criou uma lista de alvos. Só que esses alvos, o que esses alvos são? Especificamente, esses alvos são URLs. Eu estou colocando um monte de links aqui. youtube.com, google.com. Então, eu estou colocando somente um dado aqui. Mas quando a gente trabalha com alvos em um programa, a gente não tem só o link do alvo. Por exemplo, vai ter a URL e vai hackear ele. A gente tem várias informações sobre ele. A gente tem o IP de um alvo, a gente tem o dono de um alvo, a gente tem várias informações que a gente tem dentro de um alvo. E nesse caso, a gente está simplesmente colocando uma lista de links, não uma lista de alvos. Então nessa aula eu vou te mostrar como que você pode transformar cada alvo que está aqui em uma estrutura de dados com o IP do alvo, com várias informações que a gente pode ter sobre um alvo. A gente dá vida para ele. Então não só ser simplesmente um monte de texto aqui, youtube.com, e sim ter um alvo do YouTube que tem dentro dele um IP, tem dentro dele o dono do site, tem dentro dele, não sei, as funções do site, a gente poder criar realmente o que a gente chama de objeto. Um objeto, ele por exemplo, a gente tem esse copo aqui. Esse copo, ele é um objeto, só que ele tem informações sobre ele. Por exemplo, esse copo, ele tem 500 ml. Esse copo, é uma informação sobre ele. Esse copo é da marca Stanley. Uma informação sobre ele, a marca. Então, quando a gente cria um objeto, a gente cria um dado, uma variável, e guarda várias informações sobre algo. Por exemplo, esse copo, a gente poderia guardar as informações que ele tem 500 ml, que ele é da Stanley, e ele, material feito de ferro, metal, alumínio, a gente guardaria essas informações. Em um programa de hacking, quando a gente tem um alvo, a gente também precisa guardar informações sobre ele. O IP, dono, todas essas informações. Então eu vou mostrar aqui na minha tela como que a gente pode criar objetos, como que a gente pode dar vida nos nossos alvos aqui. Então vamos lá. Aqui a gente tem o nosso código simples, cria uma lista de itens. E aqui dentro deles, eu vou deletar tudo. Aqui a gente tem uma lista de strings, de textos. A gente quer criar realmente um alvo com dados, um alvo com alguma coisa precisa. Então eu vou deletar tudo que a gente tem aqui. Eu vou criar simplesmente um alvo, uma variável. Então, quando a gente cria uma lista, por exemplo, a gente colocaria aqui colchetes. Mas para a gente criar um objeto, ao invés de uma lista, a gente pode colocar chaves. Então esses caracteres aqui. E a gente vai dar um enter e colocar as informações do nosso alvo aqui dentro. Então, eu posso colocar duas aspas aqui para colocar uma string. Eu vou colocar uma informação, o nome do alvo. Depois dessa informação, eu vou colocar 2 pontos e qual o nome do alvo, o dado da informação. Então, google.com. Então, o que eu fiz aqui? Eu defini o nome como google.com. Então, a gente coloca dentro dessas chaves o dado, nome e informação, google.com. Para a gente colocar mais dados, a gente coloca vírgula também, como se fosse uma lista. Então, google.com, o IP do Google. Eu iria colocar um IP aqui dentro. 243.134.87. Vamos supor que esse é o IP do Google. A gente guardou mais uma informação aqui dentro. Se a gente quiser colocar outra informação, hospedagem do Google. Sei, servidor X. Pode colocar outro dado aqui também. Então, a gente conseguiu criar aqui um alvo que é um objeto que tem informações. Um alvo que tem um IP, uma hospedagem, que tem várias informações. E a gente consegue acessar esse alvo colocando print. Então, vindo aqui, consegue ver todas as informações do alvo. A gente também consegue acessar uma informação específica do alvo. Se a gente quiser acessar o IP desse alvo, a gente pode colocar aqui alvo, entre aspas, IP. Então, isso que a gente viu aqui, a gente consegue acessar um alvo
A gente tem um alvo com várias informações e consegue acessar uma informação específica dele. E agora, se a gente quiser criar, eu tinha dito aquele exemplo anterior de ter vários alvos para hackear. É possível criar uma lista de alvos também, da mesma forma que a gente criava uma lista de variáveis. A gente pode vir aqui em alvos, ou vou até especificar, lista de alvos. Colocar aqui, criar uma lista aqui dentro e colocar um alvo dentro dela. Alvo, vou colocar vários de um mesmo alvo, por exemplo. E aqui na lista de alvos a gente pode acessar ela usando o print. Então, quando a gente der play, ele vai nos mostrar uma lista com vários alvos, nesse caso alvos iguais. Se a gente quiser pegar um alvo em específico, a gente pode vir aqui, colocar o alvo número 1. No caso, daqui, que vai ser o mesmo, porque todos são os mesmos. Então, aqui a gente consegue colocar vários alvos em uma lista. Se eu fosse colocar alvos diferentes aqui, alvo 1 e alvo 2. Esse daqui vai ser o youtube.com. youtube.com. E aqui a gente vai ter um IP diferente. 74, servidor Y. A gente poderia colocar alvo 1 e alvo 2 na nossa lista. E assim, ficaria com uma lista de alvos. Então, quando a gente der play, ele pegaria o alvo do YouTube. Se a gente pegasse o alvo 0, ele pegaria o alvo do Google. Ele pegaria esse daqui. Mas aí, a gente entra também no mesmo problema. A gente teria que criar alvo por alvo. Alvo 3, alvo 4, alvo 5. Como que a gente poderia colocar vários alvos sem precisar criar eles? Criar uma variável para eles? Provavelmente você já deve ter pensado na solução. E a gente colocar ele diretamente na nossa lista. A gente pode simplesmente vir aqui e colocar o alvo aqui dentro. Então, o que a gente faria? A gente pegar o outro aqui e substituir, ao invés de ser uma variável, ter um alvo já aqui dentro. A gente iria criar uma variável que é uma lista. Então, criaria uma lista aqui, uma lista. A gente poderia colocar elementos aqui. Então, a gente colocaria 1, 2. Mas nesse caso, a gente colocaria dentro dessa lista um objeto, vários objetos, né? 1, 2. Dentro desses objetos, eles teriam informações. O IP, teria o nome, teria a hospedagem. Então, a gente colocaria itens dentro de itens aqui. E para fazer isso, a gente pode utilizar os colchetes aqui dentro as chaves. E assim, dessa forma também, a gente vai conseguir colocar os alvos aqui dentro. Se a gente quiser colocar mais, é só separar por vírgula. YouTube, tdi.com, o IP, tal, 42, servidor Z, XYZ. E a gente poderia também acessar 0, 1, 2. Acessar o alvo 2. Então assim a gente consegue criar objetos. A gente pode ver informações desses objetos. Aqui, ó, ele pegou a lista de alvos número 2 aqui e ele mostrou as informações. E agora, se a gente quiser pegar, vamos lá, a gente conseguiu pegar um IP específico do alvo. Se a gente vir aqui no alvo, passar os colchetes e colocar aqui IP, a gente pega o IP do alvo. Mas dentro dessa lista, como que a gente faria isso? A gente pegaria o alvo número 2, depois desses colchetes que pegam o alvo, a gente poderia colocar outros colchetes e pegar o dado do alvo, o IP. Então, o que isso fala? O que tá dizendo aqui? Que a gente tá na lista de alvos, no número 2, caractere 2. Então, aqui, ó, 0, 1, 2. E tá pegando o IP desse alvo no local 2. IP. Então, se a gente der play, ele vai acessar um alvo específico, o 2, pegar o IP dele. Então, assim a gente consegue entrar em uma lista, acessar um alvo específico e pegar o IP dele. Então, se a gente tivesse uma lista aqui. Então, é dessa forma que você pode criar uma lista com vários alvos. Que em um programa seria utilizado para acessar o IP desse alvo. Acessar, a gente pode colocar outro dado aqui, ó. A porta desse alvo. Porta. Poderia colocar dados desse alvo. A porta. Coisas que o nosso programa usaria para acessar um alvo, ver o nome dele, nos retornar, ver o IP dele, atacar esse IP, ver uma informação dele e utilizar essa informação. Então a gente consegue criar estruturas mais complexas. Eu espero que você tenha curtido essa aula. Eu te mostrei aqui como criar objetos, que a gente também vai utilizar muito. Vai criar muitos objetos. Os sistemas, por exemplo, o Instagram. Quando a gente pensa no Instagram, no seu perfil do Instagram,
O seu perfil do Instagram, ele é um objeto. O Instagram, ele cria um objeto, e nesse objeto do seu perfil tem um nome, tem um ID, tem as fotos. Essas fotos são uma lista. Se a gente aplicasse isso na vida real, se eu pegar aqui, por exemplo, o técnica de invasão, por trás do sistema do Instagram, aqui dentro tem um objeto chamado técnica de invasão do perfil. Aqui nesse perfil, a gente tem um objeto com a URL da foto, com o nome do perfil, com a URL que está no perfil, com as fotos também. Se a gente tivesse fotos aqui, vamos pegar as marcações, por exemplo. Aqui dentro a gente tem várias marcações de pessoas estudando. Inclusive, se você quiser nos marcar, tirar uma foto estudando aqui junto com a aula, nos marcar, você pode também, vai aparecer aqui no perfil. Tem várias pessoas estudando. Dentro do sistema do Instagram, a gente tem, ele nos retorna um objeto, uma lista no caso, uma lista aqui, um colchete, voltando aqui, e na lista, a gente tem várias fotos. Foto 1, foto 2, foto 3. Então, se a gente aplicasse esses conhecimentos numa coisa prática, numa empresa do Instagram, seria isso. Teria uma lista de fotos, a gente teria um objeto com nome, com foto, com descrição. Então, essa é a aplicação real que eu estou te mostrando aqui, que por enquanto está muito na teoria, está muito no código, mas já já vocês vão ver isso na prática. A gente vai, inclusive, trabalhar com o sistema do Instagram. A gente vai criar um código que consegue interagir com ele. Então, eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo que eu passei aqui. E eu te vejo em uma próxima aula. Falou!